Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Siriaco e hoje vamos falar sobre o coronavírus do aspecto científico, do aspecto clínico, do diagnóstico. Então, se você é profissional de saúde, biomédico, médico ou qualquer outro profissional da área de saúde e que está lá lutando dia a dia com coronavírus, esse é o vídeo certo que você precisa assistir. Nele, vamos falar sobre os testes, os erros, as falhas, os gargalos, os novos estudos, as perspectivas que temos pela frente, falar sobre o teste rápido colocado em farmácia, que de antemão já digo que não apresentam bons resultados, afinal 75% de taxa de erro não é um resultado bom. Falar sobre o PCR, que é o padrão ouro, os novos estudos, os estudos com animais para identificação de um tratamento eficaz para o coronavírus. Já sabemos que os camundongos eles não podem ser utilizados porque ele não tem o receptor AC2 humano, ele precisa ter um animal que tem esse receptor e isso já dificulta. Também a questão das vacinas não podem ser desenvolvidas em ovo porque o vírus não se desenvolve aí, não gera anticorpo. Então, uma série de coisas a respeito do coronavírus que você precisa saber. Vou falar logo sobre a questão dos exames, o PCR e o teste rápido, né? Vamos dizer assim, chamado de teste rápido. Quais são os gargalos que eles apresentam? Bom, o PCR é o padrão ouro, utilizado no mundo inteiro e utilizado no Brasil, só que ele apresenta alguns gargalos. Quais são eles? Primeiro que quando você faz a coleta do nariz ou da garganta, você tem uma quantidade muito menor de vírus presente, dependendo do período que foi feito, e isso pode dar um falso negativo, tá? É menor proporção, mas pode acontecer. E quando você faz um aspirado da nasofaringe, você consegue ter uma taxa de vírus, consegue identificar uma taxa de vírus muito maior. Mas sabe-se que uma pequena quantidade de vírus já é suficiente para dar seguimento ao PCR. E é só um parâmetro para você se ligar nisso aí. Um outro ponto é que, com relação ao PCR, assim como todos os exames, tem as 3 etapas necessárias, né? Que é a coleta, depois a extração, para depois fazer o teste em si, e dentro desses espaços apresentam sim alguns gargalos que pode levar a uma taxa não detectável do vírus, dando então assim um falso negativo. Dependendo do momento, da forma que foi feita a coleta e de uma série de outros fatores, pode apresentar taxa não detectável do vírus, está muito abaixo da capacidade de detecção e apresentar um resultado, um falso negativo, como já aconteceu em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil. Mas isso é uma característica do exame, ele não pode deixar de ser feito, ele tem que continuar a ser feito sim, afinal de contas não é hora de inventar um novo exame, a gente já tem um exame pronto, já tem um método que funciona e com alta taxa de detecção, que é o PCR e é o padrão ouro para o mundo inteiro. Portanto, ele funciona bem, mas é importante que se tenha detalhes com relação a esses gargalos, porque às vezes as pessoas pensam que vai fazer a coleta e logo em seguida da coleta já vai fazer análise, não é bem assim. Precisa fazer a coleta, depois a extração do DNA viral, para depois fazer o teste em si, e aí apresenta algumas etapas que precisam ser feitas com muito cuidado. Já o teste rápido, ele pode ser feito através do método de ELISA, que ele vai identificar o anticorpo, não só identificar, como fazer também a titulação desse anticorpo. Então, um método sim, eficiente, um método que pode funcionar para isso, mas vou falar detalhes sobre esse método mais adiante, com relação a se esse anticorpo é um anticorpo protetor, se gera imunidade, se não gera, isso é uma coisa que a gente vai discutir já, logo no decorrer desse vídeo. Inclusive, o teste rápido, ele é muito parecido com o teste de gravidez. Ele vai apresentar ali aquelas 3 fitinhas, né? No caso do teste rápido, a fitinha do controle, a fitinha do IgM, a imunidade primária, e em seguida o IgG, caso ele encontre o anticorpo. Qual é a diferença de um para o outro? O PCR vai identificar o vírus. O teste rápido ele vai identificar o anticorpo do vírus, né? Quando já gerou aquele anticorpo, já teve aquela reação. Mas assim, esse anticorpo, ele é protetor? Bom, não sabemos. Um estudo recente, a China inclusive, mostrou que 30% das pessoas que se recuperaram, elas não apresentavam titulação de anticorpo. Mesmo depois de recuperada, não tinha qualquer anticorpo, o que pode indicar que não há proteção para um pós, né? E pode ser reinfectado, ou a quantidade de vírus está tão baixa que não é detectado, mas não significa que a pessoa esteja sem o vírus. Simplesmente ele pode estar recluso, ele pode estar escondido, como já acontece em diversos vírus, e quando houver uma baixa de imunidade, ele pode reaparecer. São possibilidades, ainda não sabemos
detalhes disso. Assim, por exemplo, o fato de algumas pessoas, mas tem anticorpo, e se tem anticorpo, significa que a pessoa está imune. Isso não é verdade. Tem vários casos de vários vírus que você apresenta anticorpo, mas não significa que você esteja imune a uma nova infecção. Por exemplo, o HIV, você apresenta anticorpo, mas você não está imune à infecção pelo HIV. Além disso, como eu falei, 30% das pessoas que se recuperam não apresentam anticorpo detectável, e ainda assim, aqueles que apresentam um índice muito baixo. Então, não dá para saber se esse anticorpo ele tem capacidade de proteger de uma nova infecção. Por exemplo, na China, 188 pacientes já foram confirmados como reinfecção ou reativação. Não se sabe ainda se ele foi reinfectado ou se ele teve o vírus ativado, reativado. E aí você pode perguntar qual a diferença de reativação e reinfecção. A reinfecção, ele vai pegar o vírus novamente, assim como, por exemplo, uma gripe, né? Todo ano você tem várias gripes que você pode pegar. E a reativação seria o vírus que está lá, ele não sumiu, ele só não foi detectado, ele está lá, ele escolhe alguma região privilegiada, como neurônios ou sistema nervoso central, algum lugar onde ele está protegido, ele fica lá, latente, e quando de repente você tem uma baixa imunidade, esse vírus ele é reativado, ele volta a circular e muitas vezes com bastante agressividade. Por que é importante a gente fazer testes e fazer PCR principalmente e não um teste rápido para saber se a pessoa já teve? Porque quando fizer o PCR, você consegue separar as pessoas que de fato estão doentes daquelas que são suspeitas de estarem doentes. Por exemplo, se você tem um leito de hospital, tem 3 camas, você vai conseguir colocar dentro do mesmo quarto todos aqueles que estão com o mesmo problema. Mas se você não faz o PCR corretamente, se você não tem um PCR, você não vai ter como colocar num quarto de alguém que está confirmado com coronavírus, não vai ter como colocar nesse mesmo quarto, nesse mesmo ambiente, uma outra pessoa. Porque pode ser que essa pessoa não esteja infectada e aí você vai infectar essa pessoa quando colocou ela ali. Tá? Entendeu a gravidade do risco? É por isso que o PCR ele é importante, não só para você saber se a pessoa está ou não doente, mas ele é importantíssimo para a questão de leito, porque quanto mais rápido você identifica o sujeito doente, mais rapidamente você vai conseguir um leito para ele e conseguir isolá-lo da maneira correta, evitando que ele infecte outras pessoas. O PCR é importantíssimo também para a questão do isolamento. Se a pessoa está doente e os sintomas dela não são graves, são leves, ela consegue ficar em casa monitorada, então ela vai conseguir ficar em isolamento, não só isolamento da casa, mas isolamento dos seus familiares dentro da residência, para que outros familiares não sejam infectados, porque de nada adianta isolar se a pessoa não está isolada dentro de casa. E a questão de retornar à vida normal, né? Porque quanto mais cedo você identificar que a pessoa está doente, mais cedo ela vai ser isolada, mais cedo ela vai ser tratada, acompanhada, e mais cedo ela vai conseguir voltar, se ela se recuperar, ela vai conseguir voltar a ter uma vida normal. Pelo menos por enquanto a gente não sabe se esses anticorpos são de fato protetores. Lembre-se, o fato de você ter tido a doença não tem garantia, não se sabe ainda se existe garantia se esse anticorpo que você tem vai te proteger. Portanto, não dá para garantir imunidade. E aí que a gente entra com um grave problema. O Brasil não está testando o suficiente, desde o início já se falava disso. A Alemanha, por exemplo, estava fazendo 500 mil de testes por dia. 500 mil de testes por dia. Como é que a gente sabe que o Brasil não está testando de maneira correta? A taxa de mortalidade do Brasil ela é muito alta, aparentemente muito alta. Por exemplo, a taxa de mortalidade no mundo é de 1,3%. No Brasil está de 9%. Isso quer dizer que está morrendo 9% das pessoas infectadas? Não. Isso quer dizer que não está sendo feito teste suficiente para que possa diluir essa quantidade de mortos comparado à taxa de infectados que sobreviveram. Então, quanto menor a quantidade de teste que fizermos, maior vai ser a taxa de letalidade que vai ser apresentada. De forma equivocada, a gente vai achar que tem aquela taxa de letalidade, quando na verdade não tem aquela taxa de letalidade, a taxa de letalidade é muito menor. Então o Brasil não está testando o suficiente e isso está levando a essa taxa de mortalidade, aparente mortalidade, muito alta. Não estou dizendo com isso que o Brasil esteja com a taxa baixa, pelo contrário. Acredita-se que o Brasil hoje tenha 10 vezes mais casos do que aquilo que está diagnosticado. 10 vezes mais casos do que aquilo que está diagnosticado, porque a gente não faz teste. O teste que nós utilizamos, o PCR, ele foi desenvolvido na Alemanha, no Instituto da Alemanha. E olha que interessante, ele foi desenvolvido começou a colocar no mercado, lá na Alemanha, no dia 15 de janeiro. 15 de janeiro
absolutamente 15 dias após o início do problema na China, quando a Alemanha ainda não tinha nenhum caso, nem suspeito, a Alemanha já tinha um teste e já tinha começado a testar sua população. Isso fez uma grande, mas uma grande diferença. Falando agora do aspecto do vírus, o vírus infecta também monócito, já se sabe, já tem estudos que já comprovam isso. O vírus também infecta as células de neurônio e no caso do monócito, quando ele infecta o monócito, ele causa uma alteração completa no metabolismo do monócito, levando também a sérios problemas e desequilíbrios na questão de células CD4. Esse desequilíbrio, esses linfócitos que foram encontrados inclusive em vários testes, vários estudos, apresentam um estresse altíssimo, os linfócitos já bastante cansados, bastante estressados, exaustos, e essa exaustão dos linfócitos, esse estresse gerado ao linfócito, certamente é o que gera uma resposta imunológica muito ruim, uma resposta muito baixa, principalmente na criação de anticorpos, porque já se sabe que ele também infecta linfócitos. Sabe-se que quando o linfócito ele é estimulado previamente, o vírus não consegue entrar, ele não consegue penetrar, ele não consegue infectar. Mas se o linfócito estiver estressado um pouco, estiver um pouco exausto, estiver meio assim, ele vai penetrar e é justamente isso, ele leva a um estresse completo, ele leva a uma exaustão completa do sistema imunológico e por essa razão facilita a entrada dele. Não se sabe se ele usa o monócito como fuga, né, saindo lá do pulmão, da corrente sanguínea para o monócito como fuga, ou se ele usa o monócito primariamente, infecta de forma generalizada. Ainda não tem estudos ainda detalhando sobre isso. Então, resumindo, tem muitas perguntas que ainda não têm respostas, muitas perguntas mesmo, completamente sem resposta. A gente ainda está engateando em muita coisa, observando muita coisa, tem apenas 4 meses. Então, é sim muito cedo para se saber muita coisa e ainda mais cedo ainda, para que alguns governos, como a Colômbia, comecem a distribuir os chamados certificados de imunidade. A gente não sabe se gera imunidade, a gente não sabe por quanto tempo essa imunidade é, e a gente não sabe se essa imunidade é suficiente para não ter uma nova infecção. Também a gente não sabe por que e como existe uma reativação ou reinfecção do vírus. Ou seja, tem muitas perguntas sem respostas e que é muito cedo para que alguns países comecem a distribuir certificados de imunidade. Não se sabe mesmo se gera imunidade. E se não gera imunidade, isso é um problema muito grave, porque vai demorar mais ainda para que a gente volte à vida normal, que eu acredito que vida normal é uma coisa que a gente não terá por muito tempo, infelizmente, mas quanto antes a gente tiver essas respostas, mais rapidamente a gente consegue resolver o problema. Bom, vou pular logo para a questão dos testes de farmácia, para esse vídeo não ficar muito longo. Os testes de farmácia que estão sendo liberados pelo governo, ele apresenta, infelizmente, 75% das vezes eles vão falhar. É o chamado teste rápido de farmácia para identificar se você tem anticorpo. Então, assim, qual é a vantagem de fazer um teste que em 75% das vezes que você fizer vai dar um possível erro? Vai ser possível que esse teste esteja errado, a dar um resultado errado, que vai te levar ao erro. Qual é a vantagem disso? Não tem muita vantagem. E outra, qual é o problema? Você vai lá, faz o teste, aí deu que você já teve o vírus, que você tem anticorpo. Bom, beleza, tem anticorpo. Esses anticorpos, eles são protetores? Porque o fato de você ter anticorpo não significa que você está protegido. Eu já falei disso no início do vídeo. No caso do HIV, você tem anticorpo, você não está protegido. Então esses anticorpos, eles são de fato protetores? Ele vai impedir? Não sabemos. Por isso que é muito cedo, é precoce qualquer tipo de teste como esse. Ah, Ciro, mas agora, nesse momento, não dá para ficar com muitas perguntas e com muito critério. É verdade, mas as pessoas que forem fazer esse teste, ela tem que ter consciência de que se o teste der negativo, não significa que ela não teve coronavírus. E se o teste deu que ela teve coronavírus e que ela agora tem anticorpo, não significa que esses anticorpos eles sejam de fato protetores, porque não sabemos. Então não adianta, é meio que chover no molhado. Outro ponto é a questão das pessoas acharem que estão protegidas
quando não estão, e irem para a rua, tocar a vida normal, como se nada tivesse acontecendo, e ser reinfectada pelo vírus e ter uma complicação ainda maior. Esse é o problema, tá? Então, o bom mesmo, o ideal, são testes em PCR. Testes em massa em PCR de toda a população. Esse sim é o que tem que ser feito. O teste de farmácia, não vejo vantagem nenhuma nele. É caro, 75% das vezes vai falhar. Então, qual é a vantagem disso? E o PCR é o que tem que se fazer, é o ideal, não o de farmácia. O PCR é o que tem que se fazer, que todos os governos deveriam estar fazendo desde janeiro, mas agora que está começando a se atentar. Aí eu me disse, mas Ciro, são 230 milhões de habitantes, tudo bem, vamos fazer 500 mil testes todo dia e daqui a pouco a gente já fechou essa conta. Não é isso? Mas, infelizmente, não estamos fazendo. É verdade, não tem testes muitas vezes disponível. Quem fabrica os testes é um laboratório lá na Alemanha. Esse laboratório foi um dos primeiros. No 15 de janeiro ele já tinha. Eu já falei sobre isso. Então, beleza? Obrigado por ter assistido. Deixe seus comentários aqui embaixo. Pode deixar suas perguntas. O que for tendo de novidade, a gente vai respondendo para você. Tá certo? Um abraço. Fique na paz. Eu não vou pedir para você se inscrever no canal, que isso é uma opção sua. Também não vou pedir para você deixar curtida nem comentário, porque isso também é uma opção sua. Se você quiser fazer, você faz. Se não quiser, tudo bem. Valeu. Tchau.